Alessandra, não, tá fechado. Ótimo. Dai, você foi na natureza. Amém. Carlinha ali. Isso, amada. Eu quero conhecer vocês ao vivo, quero abraçar. O que eu faço? Falei pra lá pra gente fazer um evento bem barato, só para todo mundo vir e gastar só a passagem. Não é uma boa? Lotar a sala. Eu topo. Alecrim, já pro quarto. Tá? Vai. Vamos começar. Qualquer coisa, vai ser. Ai, gente, namastê. Namastê, bom dia. Espero que estejam todas bem, todas super atentas, motivadas para a prática. Hoje, nessa aula, a gente vai fazer uma prática de fortalecimento do abdômen, tá? Que é um grande desafio na nossa vida, manter essa estrutura aqui firme, porque Deus é pai e a mãe, a natureza, mas ao invés de um osso com formato de tanquinho, eles colocaram músculos. Músculo precisa fortalecer para ele fazer barreira. Se fosse só um osso, a gente ia estar aqui, ó, slim, tá? Mas não é assim. Então, vai depender da gente. Uma postura que vai a favor da gravidade empurra mais ainda o abdômen para frente e leva junto com ela a lombar. E aí a gente vai criando uma hiperlordose, especialmente as mulheres e os homens biologicamente têm uma postura e uma pelve diferente. Uma é mais em anteversão, com o bumbum empinado, que é geralmente o feminino, e o masculino geralmente tem uma pelve encaixada. Isso tem a ver com o genital materno. Então, ele precisa ter uma projeção da pelve. Da mulher é ao contrário, a gente recolhe, né? Então, existe uma natureza biológica. Agora, a tendência das mulheres, especialmente ali depois dos 40, mais ou menos, quando começa a descer os hormônios, que essa musculatura vai ficando muito flácida. Vocês já ouviram falar isso? A de vocês não ficou, né? Tudo com 35 ainda, deixa eu ver se tem alguém mais velho de 35. Ah, tá todo mundo com a barriga boa. Marcinha, não caiu nada aí, né? Não caiu nada, tá? Então, Claudinha, só love, a gente vai fazer com que isso daqui fique firme. E não só pela estética, embora seja importante, mas principalmente pela função, porque um abdômen fraco, além de puxar a lombar para frente, deixa o intestino sem apoio para a gente poder ir no banheiro, acredita? Se a gente tem uma força no abdômen, a gente consegue ir no banheiro, eliminar e fazer com que todo o nosso corpo funcione da maneira efetiva. Mas, como é um pouco pesado fazer exercício de abdominal, e sobe e desce, a gente sabe que não é assim, não sei se alguém assim ama fazer abdominal aí na academia, mas eu vou propor uma sequência de fortalecimento do abdômen que a gente faça através da nossa função principal, primordial, que envolve essa região, que é a expiração, não é a respiração, não é a expiração, exalação. Então, o tempo todo a gente vai recolher essas fibras para a gente empurrar o ar para fora, e a gente vai fazer com variedade de posições. Então, a gente vai trabalhar. São 4 músculos aqui no abdômen, né? O pessoal de anatomia está ligado. Reto, transverso e os oblíquos, internos e externos. 4 músculos que a gente vai ter que acionar de formas diferentes, com um pouco de torção, com um pouco de lateralidade, para a gente colocar uma carga maior nesse músculo. E a gente vai seguir mais ou menos uma sequência da postura de Navasana, que é a postura do barco, e a postura da prancha, meia prancha, para a gente também trazer esse fortalecimento. Tá? Como a gente vai fazer conforme a respiração, eu vou propor que a gente se coloque na posição, que a gente permaneça na posição e faça até 3 respirações, até 3. Se você fizer uma, você já pode baixar. Se você quiser fazer uma, baixar, descansar
e depois subir na terceira de novo, você faz isso. Mas não fique forçando até o 3, porque vão ser vários exercícios e a gente vai somar todos eles, então você não precisa fazer todos até o fim, tá? Lá no feeling, porque se faltar força no abdômen para sustentar a postura, a gente vai compensar aqui na cervical e lá embaixo na lombar, tá bom? Então a gente não quer compensar, por isso, sejamos sinceros, honestos, e a gente vai fazer o quanto é bom, até 3, no máximo 2 está ótimo, 1 está excelente, tá? Lá no feeling e soma informação, beleza? Que mais? Inspiração, fortalecimento, o abdômen que vai faltar, que vai compensar no pescoço. Toda essa purificação. Então, pode ser que ao longo do dia você perceba um aumento na quantidade de fezes, o que seria maravilhoso, porque vai ser um massageamento profundo dessas vilosidades do intestino, das dobrinhas do intestino. A gente vai trabalhar muito o fígado, comprimindo o fígado, que é o filtro maior do nosso sangue. Então, a gente vai dar uma possibilidade de apertar aquela buchinha do fígado e soltar para que venha sangue novo. Bom, dei bons argumentos? Quantas pessoas têm para aula de abdômen? Umas 15. Tá bom. A gente... Leque, dá para aumentar a sua tela? Boa. Tome a tua melhor postura. Eu não vou aumentar a tela, eu vou fixar a tua, tá? Isso, fixa. O celular está gravando. Uhum. Agora sim? Precisa aproximar mais? Espero que aproxime mais, dá um joia. Tudo bem? E agora eu fiz uma pergunta, mas não tá bem. Depois marquem que a Laurinha está atenta, tá bom? Isso, escrevam no chat. Escrevam no chat. Então, tome teu melhor assento. Procure a melhor postura das pernas para você se sentar, desde que a sua coluna lombar fique levemente ativa, ou seja, a pelve não está caída lá para trás, ela está bem posicionada com os isquios tocando o chão. A gente sente a força muscular na base da coluna e não na torácica para estender. Baixe o coração, solte bem no ar, alinhe o olhar lá no horizonte e perceba se sua cabeça está em cima do cóccix. A pineal em cima do cóccix, primeiro e último chakras ali alinhados. Coluna vertebral levando a informação para cima e trazendo a informação de cima para baixo. Comece a se perceber aí nesse lugar, percebendo tudo ao seu redor, tudo que existe ao seu redor em movimento, você percebe, mas sem se identificar. Ouça os sons, saiba que existe um movimento em toda a região aí ao redor, as pessoas indo para o trabalho, na Velha de Portugal já estão almoçando. Perceba que existe um movimento e que o caos é real e a gente que se organize dentro desse caos. Percebendo o caos, você vai se afastar dele, afastar a atenção desses barulhos, mas não falando assim, pare de perceber o som externo. Não. Direcionando a sua mente para perceber outra coisa. Então, direcione a mente para perceber aí esse lugar onde você está. Perceba e lembre de alguma decoração, da cor da parede, do formato da sala. Traga subsídios para sua mente perceber onde ela está. Converse com ela gentilmente, porque você não é a mente é sua, e você a orienta. Perceba-se nesse espaço. E agora convide a mente para chegar mais perto de você, perceber o seu tapetinho. Visualize, sinta os limites do tapete. E agora, nesse corpo aí seu que está sentado, você adentra. Vista seu corpo, como um macacão. Vista a perna direita, em todas as partes. Vista a perna esquerda. Sinta toda a região. Sinta o tronco, o abdômen, o tórax. Sinta os ombros, sinta os braços. Vista o capuz lá na cabeça. Feche o zíper na frente.
e se perceba inteira, aí dentro desse corpo físico. Aí dentro do corpo físico, para entrar ainda mais atenção para dentro dele, puxe uma inspiração tão lenta que você controla e consegue trazer muita quantidade de ar, encher o seu pulmão de oxigênio, encher o sangue de oxigênio, remover todo o CO2, as toxinas, e exalando. Faça mais 2 respirações, bem profundas, captando o ar lá na base dos pulmões, lá nas laterais, lá no topo. Segure o ar lá dentro do pulmão um segundinho, e então solte, mas não só solte. Empurre o ar para fora e perceba que o umbigo vai lá para dentro. Você força o abdômen lá para dentro para soprar o ar, para sair, empurrar o ar lá para fora. Inspire devagarzinho. Enche e mantém o pulmão suspenso, ampliado, troca gasosa acontecendo. Controle a saída do ar e vai exalando o máximo possível, soltando devagar o ar, controlando a saída do ar. O pranayama é o yama que é o controle do prana, mas não é um controle maldoso, não, é um direcionamento. É a respiração consciente. Faça só mais uma respiração profunda. Expanda todo o seu corpo. Sinta até que você se espreguiça um pouco na coluna. E ao exalar, aproxime o queixo da garganta. Vá dobrando o seu rosto lá na frente do corpo. Vá levando a cabeça até o chão. E solte, 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 solte. Olhe para o seu abdômen se dobrando. Dobrinhas do abdômen. Permaneça aí embaixo, testa próxima do chão. Agora respire lá atrás das costas. Inspire para expandir as costelas posteriormente. Solte bem o ar, olhe para o seu abdômen e observe as dobrinhas se recolhendo. Respire lá atrás nos rins. Exala, empurrando o ar para fora. Solte, 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 solte. Quando achar que já soltou tudo, solte mais um pouco. Solte também, vai o período. Inspira, volta para o centro. Estica essas pernas que estavam ali sem circulação. E agora a circulação, esse sangue está rico em oxigênio, está totalmente purificado. 5 minutos de respiração no início da prática. Às vezes a gente respira mais do que o dia inteiro em tensão. Gire bem os tornozelos e vá deixando circular o sangue das pernas. Lembre-se que a panturrilha é o seio do coração, então contraia bem a pontinha dos pés. E agora ative os tornozelos, eleve os calcanhares no chão, empurre o calcanhar lá na frente, os dedos do pé na sua direção. Se empurre para frente, não deixe o corpo caído lá atrás, vá trazendo tônus. Uma respiração. Mais uma êxodos. Para não estragar o corpo, me dá cedo. Dobre esse joelho e faça uma postura da pinça, um Paschimottanasana leve. Só até onde fica bom. Colocando o corpo numa flexão de quadril, a coluna lombar relaxando. E ainda, se for possível agora, nesse momento, deixe a barriga solta entre as coxas. Relaxe o ventre, porque às vezes as mulheres seguram muito o abdômen lá dentro. Então agora solte, pode ser que seja até difícil de soltar. Perceba que vem uma soltura lá da garganta, da base do crânio. Relaxe os genitais também. Agora aproxime o queixo na garganta para alongar a base do crânio. Respire lá na nuca. E agora exale, perceba se seu corpo cedeu. Só se soltando, não se puxe, por favor, não se puxe, nem menos de manhã. Use a gravidade, use o peso do próprio corpo e a entrega. Essa palavra é não entrega. Solta o ar até no fim. Relaxe todo o corpo. O corpo, quando relaxa, o músculo cede, é melhor do que se puxar todo mundo. Excelente. Para quem pensa na flexão e aquecer a coluna, apoie as mãos atrás, pés olhando lá para frente. Olha só, se apoia no calcanhar, leva o quadril mais perto do calcanhar e aí sobe a pelve. Ativa os glúteos,
Distribui bem o peso entre os pés e as mãos. Tenta ver o ponto onde você gasta menos energia. E, por favor, não deixe a cabeça muito tempo solta lá atrás. Se você gosta de soltar, fique só um segundo. De preferência, olhe para cima ou lá para frente. A gente olha assim para frente, a gente reorganiza o pescoço do uso do celular, tá? Então, contrai bem os glúteos, puxa o queixo na garganta e bora, alongou o peito, alongou tudo. Pernas cruzadas novamente. Procure cruzar a outra perna por cima, faça outra postura do que você está acostumado a trabalhar. Pontinha dos dedos na lateral. Mão esquerda roda para fora e o antebraço e o braço. E também a escápula rodam lá para trás. Olhe para a mão, respire fundo e leve. A mão de baixo te empurra para cima para fazer uma tração do tronco. E agora a mão direita escorrega, flexão lateral. Não queremos agora, nesse momento, encostar o cotovelo no chão. A gente só quer fazer a flexão lateral. Repare se a cabeça está projetada para frente, assim, ou se você pode trazer todo esse alinhamento das articulações. Do cóccix, ombros, TM. Respire do lado que está aberto. Empurre a mão no chão para te afastar do solo e fazer um arco ainda maior da coluna. Isso. Inspire e volte. Exale, centralize. Maravilha. Braço direito roda para fora, todo ele. Mão, antebraço, braço, escápula. Inspire, vá varrendo a parede lá do lado. Puxe-se lá para cima. A mão de baixo te empurra para cima. Escorrega a mão. Flexão lateral. O objetivo não é o cotovelo no chão. É empurrar a coluna lá para o oposto, para ela fazer essa flexão lateral. Maravilha? Respire aí, porque a respiração traz mais potência. E exale, perceba se o corpo desce, se solta sozinho. Exale bem, perceba se a cabeça está na frente. Volte, vá tentando alinhar o seu corpo com consciência. Inspire o braço, volta, te puxa. Exale lá no centro. Muito bem. Mão esquerda no joelho direito. Uma pequena torção. Não force nada, apenas torça. Force o olhar. Você pode alongar bem os músculos dos olhos. Solte o ar mais uma vez. Recolha o abdômen na exalação. E agora inspire lá no centro. E faça a mesma coisa para o outro lado. Torção para o lado esquerdo. Na torção, o braço de trás está na linha média do corpo, ali na linha do cóccix. Se o braço de trás estiver mais perto da sua coluna, você fica mais ereto, impulsionado para cima. Exale, exale, exale. E force apenas os olhos, não a cervical. Cervical tem um limite mecânico articular. O olho alonga um músculo, e a gente nunca vai conseguir exagerar nesse alongamento. Então, avance nos olhos, trabalhando hipófise, vascularizando melhor os olhos. Melhorando. Maravilha? Perfeito. Bom, vamos começar a fortalecer o abdômen, e a gente já começou fazendo exalação. A melhor forma de fortalecer o abdômen é exalando. Essa frase é maravilhosa, dá até uma alegria de viver, e é isso que a gente vai fazer agora, tá? Você vai perceber que hoje, mais para frente do dia, seu abdômen vai ficar mais marcado, é sério, tá? Porque é muito efetivo isso que a gente vai fazer. Então, repare nessas dobrinhas aqui do abdômen, que é o oblíquo externo, e se vai aparecer um pouco mais de firme no teu tronco, bom? Então, vamos começar. Vai ser assim. A gente vai encontrar uma posição do quadril aqui no meio do tapetinho, mais ou menos, e os pés lá na frente, de forma que fique aqui, ó, mais ou menos 90 graus de joelho, tá? Você vai perceber onde que esse lugar fica confortável em você. Pode ser que não dê muito certo a proporção, porque ainda o corpo pode não estar muito flexível, mas lá próximo disso daqui, 90 graus ali nos joelhos. Os dedos do pé vão ficar firmes lá no chão. E aqui, na coluna, ao invés de ficar caído, a gente vai se ativar. Tá? Então, ativa o tronco lá para cima. Não estou esticando a torácica, tá vendo? Eu só não estou caída assim. Sustentei. Bom. Olhe lá para frente. Levante os braços paralelos ao chão.
uma mão virada para a outra, mas o braço não está solto lá, não. Você está firme no braço. Respira fundo aí. E agora exala, levando os ombros para trás até as mãos chegarem na linha dos seus joelhos. Mantenha aí e exale 3 vezes. Respira fundo. Solta bem o ar. Recolhe, recolhe, recolhe o umbigo. Respira fundo. Lá no abdômen. Exala, empurra, empurra, empurra o ar para fora com bastante força. Não compense no pescoço. Relaxe os ombros. Concentre-se no abdômen. Só mais uma respiração. Exale, exale, exale. Recolha, recolha, recolha bem o abdômen. Sem se apoiar nos joelhos. Leve as mãos lá para frente para você voltar. O abdômen se encaixa entre as coxas e você relaxa. Relaxa o pescoço. E olha para um lado, e olha para o outro. Não deixe compensar a fraqueza do abdômen no pescoço, hein? Bora lá. Inspira, os braços sobem paralelos. Exala, mãos na linha dos joelhos. O que a gente vai fazer? Levantar a perna esquerda. 90 graus. Não é para esticar a perna, é para dobrar mesmo. Você manter sustentada essa perna e 3 exalações. Vai lá, respire fundo. Exale. Contrai, contrai, contrai bem o abdômen. Sinta a perna firme lá em cima. Respire fundo. Solte, solte bem o ar, solte bem o ar. Já tá bom. Se for possível, faça mais uma. E exalou. Volta o pé no chão. Parece fácil, hein? Vamos combinar? Deixa eu ver as caras. Pelo amor de Deus, vai dar um calor. Volta lá na frente e relaxa. Prestem atenção, se vocês estiverem sentindo dor de ficar assim, se estiver sentindo uma dor aqui no lombar muito forte, se você sentir isso, você pode dar uma apoiadinha lá atrás, porque mesmo assim o abdômen vai fortalecer, tá bom? Então não força a lombar lá atrás, não sinta dor para fazer a postura, se adapte, tá bom? E bora. Inspira, braços paralelos, exala, mão na linha dos joelhos, escápulas encaixadas. Levanta a perna direita, tornozelo ativo. 3 exalações. Vai lá. Se você conseguir, faça essa exalação no Ujjayi. Aquela técnica respiratória que faz ruído na garganta. Você prolonga a expiração fazendo Ujjayi. No final da 3ª exalação, relaxa o pé no chão. Se precisar, se ajude a voltar. Solte o abdômen. Relaxa a cabeça. Perceba agora se você está compensando demais a cervical. Isso. E partiu para a próxima. Uma inspiração, braços paralelos. Exale, mãos na linha dos joelhos. Levante a perna esquerda. Levante a perna direita. Respire fundo uma vez e exale. Não deixe a coluna caída. Ative a vontade do corpo, todos os músculos, os braços, o tronco. Exala, exala, exala. 3ª exalação. Volta lá no chão, sola do pé, com sola do pé começou a esquentar. Relaxe bem, recupere a respiração. Só você sabe o limite. Sempre apenas convide o corpo para praticar, potencialize a vontade, mas não force, não vá além. Deixe o ego comandar. Inspire, olhe para frente, reposicione os pés, ali, joelhos 90 graus. Respira, braços paralelos ao solo. Exale e desça. Desça bem. Levante o pé esquerdo do chão. Levante o pé direito do chão. E agora a gente vai esticar essas pernas e juntá-las lá no centro. Pernas unidas. Respira fundo, uma respiração já tá bom. Exale, força no abdômen. Solte, solte, solte bem o ar. Se for possível, faça as duas. Abdominal para a bochecha. Ótimo. Segura atrás do joelho.
E ajuda a voltar. Afasta bem os pés, mais largo que o tapete. Relaxa o abdômen, relaxa a coluna. Relaxa o pescoço, olha para um lado e para o outro. Percebe se ficou ofegante. Solta, solta. Postura do barco avançada. Você pode fazer uma respiração. Respire no centro. Exale postura de base. Retire os dois pés. Junte as pernas no centro. Respire fundo aí. E agora exale, estique o joelho e afaste mais o corpo. Empurre os calcanhares lá para frente. Sinta que o abdômen está firme, não force a sua lombar. Se você sentir necessidade, desfaça. E para desfazer, não colapse no chão. Vá se levando lá no chão. Pouse, ótimo. Abrace suas pernas. As pernas afastadas ao lado do abdômen. Faça um balancinho para massagear a coluna. Leve a cabeça para fazer o movimento. Isso, muito bem. E lentamente apoie um pé depois do outro lá no chão. Para relaxar um pouquinho a virilha, aproxime um joelho do outro, afaste os tornozelos lá embaixo no chão, apoie a mão sobre o seu abdômen. E exale bem pelas escápulas. Perceba se o coração está batendo mais forte um pouquinho. Ótimo. Sempre que a gente deita no chão, é melhor que a gente solte o cabelo, porque às vezes o elastiquinho prejudica a posição do pescoço. Bom, aqui no chão, como a gente está, muito parecido com a sequência, a gente vai manter os pés bem firmes no chão e bem pertinho ali do nosso quadril, vai fazendo o máximo possível do pé. Os braços ao lado do corpo, encaixa as escápulas, as mãos tocando a coxa, o glúteo lá na lateral. Respire fundo aí no chão. Exale, levante a cabeça, grude o queixo no peito. Respire mais uma vez. Exale, afaste os braços do chão, paralelos ao solo. Exale, levando mais ainda o tórax para cima e exalando bem no ar. Solte, solte, solte. Respire aí mesmo onde você está. Solte bem no ar, exale bem. Não force o pescoço. Você pode olhar para um lado e para o outro. E maravilha. Desceu. Mãos atrás da cabeça. Relaxe bem o abdômen. Respire fundo. Fortalecimento efetivo. Massageando profundamente o fígado, principalmente no próximo exercício que a gente vai fazer. Os rins vão ser pressionados também, massageados, e todo o intestino. Volte os braços para a posição inicial, respire fundo, exale, leve a cabeça no chão, eleve os braços no chão, e agora a gente vai virar, fazer uma rotação para o lado direito, levando a mão esquerda lá para o lado direito também. As mãos vão ficar assim, paralelas, ó, e apontando lá para onde o pé aponta. Você vai sentir que essa ativação lateral dos oblíquos do abdômen vão ficar muito potentes. Se você tocar, você vai perceber. 3 exalações não mais do que isso. Os pés estão empurrando o chão para trazer mais potência para o asana. Não é o pescoço que está te levando, são as costelas. E respira fundo. Lá atrás, as mãos na cabeça, massageie esses músculos do pescoço. É bem possível que a gente compense na cervical. O abdômen tende a ser uma estrutura fraca, enfraquecida. A gente compensa no pescoço. Fecha essa tensão. Mais uma exalação exalando da garganta, do coração. Braço no corpo. Inspire fundo. Exale a cabeça, sobe. Os braços sobem. E a gente vai rodar o corpo para o lado esquerdo agora. Quando você dobra o corpo para o lado esquerdo, você pode também trazer a pelve na direção da costela, ativando ainda mais essas fibras musculares. Não force a cabeça,
mas force a exalação, force entre aspas, potencialize, com as fibras do abdômen e não com os músculos do pescoço. Mais uma vez. Até o fim. E volta no centro, maravilha. Braço ao lado do corpo. Você pode massagear seu pescoço. Quem olha de fora pensa que a gente não está fazendo nada, e quem está fazendo pensa que está fazendo além do que está fazendo. Perceba essa potência de prática. Quase a mesma coisa, mas agora a gente vai tirar os pés do chão, afastando, como se colocasse as pernas apoiadas na fixa, numa cadeira. Não deixe o joelho muito para frente, porque senão a lombar sai do chão, então traga numa medida onde a coluna lombar está apoiada lá no chão. Tente perceber que não tem espaço para passar a lombar. Certo? Respira fundo, meu intestino já está se mexendo aqui de vocês. Já estou ouvindo barulhos. Respira no centro. Exala, sobe a cabeça, sobe os braços, empurra as mãos lá na direção dos calcanhares, lá para onde apontam os pés. Exala 3 vezes, ou apenas uma. Não força a cervical, só as fibras do abdômen. Começa a esquentar, começa a aquecer. E finalize abraçando essas pernas. Afaste as pernas na largura do quadril. Faça um pequeno balancinho para relaxar a lombar. E uma pequena compensação de toda essa flexão que a gente estava fazendo. Apoie os pés no chão, segure o tapetinho com as mãos lá na borda e encaixe as escápulas, pés afastados na largura do tapete. Respire fundo, suba num Setubandasana com as pernas afastadas, com os olhos para fora, com os glúteos bem contraídos. Respire no abdômen lá em cima. Olha bem, contraia mais os glúteos genitais. E compensamos toda essa flexão que a gente estava fazendo. Boa. Estique as pernas só um minutinho. Vira para a mão das mãos um minutinho. Abra as axilas e as virilhas para tirar um pouco desse calor do corpo. Estude um minutinho. E a gente vai mudar a posição. Traga a percepção dessa potência de prática que favorece a purificação do corpo a partir da massagem dos intestinos, do fígado, dos rins, dos pulmões. Essa exalação profunda permite uma limpeza profunda das células pulmonares. Maravilha? Convencidas? Bora. Virando de barriga para baixo. Bora, minha gente. Todo mundo bem? Todo mundo vivo? Barriga para baixo, postura da esfinge, bênção divina para a nossa coluna lombar. Experimente deixar os calcanhares caídos para fora. A coluna lombar, ela relaxa. Experimente trazer os calcanhares para dentro, rodando bem as pernas para fora. Outros músculos se soltam. Maravilha, o abdômen inicial alonga levemente. E a gente vai fazer assim, ó. Presta atenção. Os pés lá atrás vão caminhar na direção dos joelhos. O máximo possível que você conseguir trazer os dedinhos mais perto de você. Agora aqui o joelho vai ficar firme lá no chão e o antebraço vai ficar paralelo um ao outro, de forma que o seu cotovelo fique embaixo do seu ombro. Certo? Maravilha. Agora, esses braços que estão segurando o tapetinho, você vai fazer uma tração, como se a pele do cotovelo ficasse travada, ali perto de você. Pontinha do pé, subiu nos joelhos,
E eu quero que você não fique assim com o bumbum empinado, ó. Quero que você encaixe o abdômen. Olha lá. Empurra os cotovelos no chão e exala 3 vezes. Três exalações com esse abdômen ativo. Solte, 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 solte. E relaxe lá na esfinge. Maravilha. Fortalecimento das escápulas, do abdômen, dos glúteos, das pernas, da nossa coluna. Inspira fundo. Exala bem. E bora de novo. Coragem. Mãos firmes no chão. Ponta dos pés caminhando até os joelhos. Se apoiou nos joelhos, encaixou o quadril. E agora, olha aqui para mim. A gente vai manter o pé direito no chão e vai esticar o joelho direito. Mantenha a força no abdômen. Traia bem o abdômen, encaixe o quadril e exale 3 vezes. Não pense no pescoço. Solte bem o ar e foque no abdômen. Exale mais uma vez, bem profundo. E relaxe o joelho no chão. Relaxe na postura da esfinge. Solte bem as pernas. De amor para a professora, eu estou pedindo muito amor para vocês, sério, do fundo do meu coração. Abdômenes firmes e corpo purificado. Ponta dos pés lá atrás. Caminha nos joelhos. Traciona a pele do cotovelo. Se apoia nos joelhos, compensa o abdômen, contrai bem. Isso. E agora estica o joelho esquerdo. Pé no chão. Pé no chão. Isso. Não compensa que o pescoço não sofre. Uma respiração, ou 2, ou 3. Joelho no chão, postura da esfinge, relaxa a testa lá no dorso da mão, respire no abdômen, respire um pouquinho, respire um pouquinho, exalando. Muito. Postura da esfinge, calcanhares caminhando até os joelhos, subiu a pelve, encaixou o quadril, estica a perna direita, estica a perna esquerda. Cotovelo, força no abdômen, exalações, não sofra, potencialize. E na terceira exalação, eu volte para o chão, apoie a pelve, vire os dedos lá para fora e eleve os cotovelos do chão, Bhujangasana. Não deixe os ombros caídos, se afaste do chão, traga força para os braços. As fibras do abdômen se alongam suavemente. Respire lá no abdômen. E retorne lá no chão. Maravilha. Braços ao lado do corpo, dorso da mão no chão. E o lado esquerdo do rosto encostado no chão. E você ficou com o ouvido. Face esquerda no chão, ombros relaxados. Solte os calcanhares para fora. Rode os calcanhares para dentro, rode as coxas para fora, apoie a palma da mão no chão e vire a cabeça para o lado direito. Cabeça para o lado esquerdo, face direita no chão. Solte.
Essa vai ser para quem está bem forte. Se você acha que não está muito forte, você vai se colocando na postura, conforme eu for orientando, e você levanta, se você achar que deve, o quanto tempo que você achar que deve. Vocês já viram que o negócio é forte, né? Mas é de força mesmo, tá? Então, a gente vai fazer assim, mesma postura de antes, postura da esfinge com o cotovelo puxado, com os dedos do pé bem na direção dos joelhos, e a gente vai levantar a pelve, encaixar o quadril, estica a perna direita, estica a perna esquerda, a mão esquerda vai vir aqui, ó, na direção do cotovelo direito, e a gente vai virar o corpo na lateral. Esse braço de cima te puxa, e principalmente o quadril, ó, quer subir lá na lateral. Respire fundo, sinta que é o abdômen que está fazendo essa força. Faça aquela cara bem zen, maravilhosa, bem zen. Equânime. Seja muito verdadeiro. Toque a mão no chão, desfaça quando você achar que deve. Maravilha. Abdômen de aço. Intestino limpo. Fígado, pele. Tudo. Soltou o ar. Mãos. Tracione o cotovelo. Caminhe com a ponta do pé. Se apoie lá no abdômen, força. Estique as pernas. Aforde os calcanhares para o lado direito. Mão direita lá para o lado esquerdo. E é esse braço de cima que te puxa. Essa região inferior da cintura que contrai para afastar o corpo do chão. A vontade e a coerência. Você já está bom de espaço. Na terceira exalação, retorne. E maravilha, só love. Mande uma para a professora. Super. Mãos ao lado do peito, ponta dos pés lá atrás. Inspira na postura do gato. Exala para a criança. Toca a testa no chão, no mão. Mantenha as axilas abertas. E comanda as coxas. Deixa a respiração fluir. Muito. Estenda os braços lá na frente. Cotovelos elevados no chão. Inspire, traga a pelve lá para cima, melhore a posição das articulações. Veja se você tem em cima do tapete. A mão de apoio, a gente pode apontar o indicador lá para frente, não o dedo médio. Aponte o indicador, os outros dedos viram um pouco mais para fora. Faça uma garrinha nas mãos, não deixe essa mão solta, não, use os músculos das mãos, são vários músculos. Se apoia lá em cima dos punhos, ponta dos pés lá atrás, postura do cachorro que olha para baixo, para a gente dar aquela harmonizada geral no corpo. Você vai ver que qualquer postura agora vai ser super fácil de fazer. Respire fundo, intercale a flexão dos joelhos. Flexione o direito e alongue o esquerdo. Mantendo essa flexibilidade suavemente. Repare se o abdômen está mais firme ou se ele está solto. Exale, pare no meio do caminho. Solte bem o ar o máximo possível. A gente está colocando o seu abdômen de ponta cabeça. A mão fazendo força lá no chão para te empurrar para trás. Solte, solte, solte bem o ar. Abdômen de ponta cabeça.
Muito bom. Joelhos lá no chão. Melhore a posição das mãos. A gente vai trazer o braço esquerdo para passar ali por baixo, ó, do braço direito, fazendo uma torção da coluna. A gente vai fazer assim. O braço passa, o ombro encostar no chão, e o braço de cima vai vir aqui na linha média, ó, dando continuidade para a coluna, para a cabeça. Solte bem o ar. Exale, recolhe o abdômen. Massagem profunda, visceral, desintoxicando, purificando, finalizando esse detox. Traga a mão direita em frente ao rosto, se apoie sobre ela e suba, desfazendo a posição. Procure novamente uma linha máxima e faça a mesma coisa para o outro lado. Braço direito passa por dentro do braço esquerdo, até o ombro encostar no chão. E o braço esquerdo daí lá em cima, num depor axial. Solte o ar e recolhe o abdômen. Perceba essa torção diferenciada, uma torção com inversão dos órgãos internos. E sinta a exalação que potencializa. Soltando. Se desenrole. Ponta dos pés lá no chão. Suba na postura do cachorro. Vá caminhando com os pés lá na frente entre as mãos. Dobrando os joelhos. E empinando o bumbum ali lá para frente. E suba desfazendo a postura. Ficando em pé. E jogando o sangue lá para as pernas. Muito bem. Saudaçãozinha ao sol. Básica, rápida e eficaz. Libere suas pernas. Beleza, só logo se você já quiser descansar, descanse, tá? Para a gente fazer uma ativação geral do corpo, para a gente sentir o coração batendo bem forte e a gente poder fazer uma massa na lei. Bom. Se apoie nos calcanhares, joelhos, quadril, ombros, ATM, alinhados. Se apoie um pouco mais no calcanhar para sentir a ativação do corpo pro alto. E traga as mãos em frente ao coração. Antebraços paralelos ao solo. Encaixa as escápulas e a postura da montanha é firme e vai na direção do céu. Ela balança de acordo com as águas que passam dentro dessa montanha. Ela balança com as árvores que estão na sua periferia, se movimentando com o vento. Mas ela está ali firme. Firme e flexível, como nós. Abra um triângulo lá na frente que representa o início, o meio e o fim de todas as coisas, os ciclos. Estamos finalizando um ciclo anual, prontos para recomeçar. Se apoie na parte da frente do pé e inspire e vá pedir orientação divina, vá pedir a luz, vá pedir a consciência, a clareza. Exale, traga essa clareza divina lá para frente dos seus pés. O triângulo aponta para frente, porque é para lá que você vai. Exale antes de ir para frente, aprofunde em si mesmo, feche os olhos, aponte a face para os seus joelhos. Mergulhe lá dentro do seu coração, vá buscar o seu eu, a sua essência, o seu propósito, o seu devir, o seu dom. Inspire, leve o pé direito lá atrás, no passo longo, porque a gente precisa dar um passo para trás, para a gente rever o plano e olhar um pouco mais distante. Se fortaleça nesse passo atrás. Põe as mãos no chão. Processe o seu corpo de maneira forte, firme. E coloque o pé esquerdo lá atrás, na postura da prancha, porque a gente tem que ser capaz de sustentar a gente mesmo, de carregar o nosso próprio corpo. Respire fundo. Joelhos tocam no chão.
No meio do caminho vão ter desconfortos. Então, aprenda a lidar com desconforto. Então, solte o corpo e repouse, porque você pode repousar. É essencial o repouso. Um pouquinho mais para não ficar com preguiça. Mãos ao lado do peito, ponta dos pés atrás. Inspire na postura do gato, exale no cachorro que olha para baixo. Procura ter um equilíbrio aí, o seu centro. Essa postura que é um triângulo equilátero. Início, meio e fim de todas as coisas. Que ao fim dos ciclos a gente consiga subir na espiral, evoluindo, sem ter que passar novamente pelas mesmas coisas. Então, olha lá para frente entre as mãos. Coloca teu objetivo, teu propósito. E dá um passo certeiro naquela direção. Pé direito. Se apoie de forma que você fique forte, porque a gente vai ter que transcender várias barreiras. Eleve o corpo lá em cima. Seja capaz de se sustentar. Respire fundo. Exale, dê mais um passo lá para frente na direção dos objetivos. Abrace-se para não perder a si mesmo. Sempre volte para se encontrar. E o triângulo lá no chão. Inspire leve. Leve os frutos das suas ações para o divino, para que ele possa desfrutar da matéria através de você. Respire fundo e leve as mãos lá no chão. É do céu para a terra, porque é aqui que a gente executa. Mãos ao lado dos pés. Pé esquerdo um passo atrás para a gente olhar mais de longe. Solte bem o ar, apoie as mãos no chão. Respire fundo e coloque-se na prancha. Carregue-se a si mesmo. Respire fundo. Joelhos no chão. Peito lá na frente entre as mãos. Fique desconfortável. Então, as pernas descem. Avance as mãos lá para frente. Inspire, olhe mais distante no horizonte. Inspire-se. Exale e volte. Recolha as mãos, ponta dos pés. Dê um impulso, inspire no gato. Exale no cachorro. Equilíbrio. Olhe entre as mãos. Firme o propósito. Dê um passo certeiro naquela direção. Se ajuste para não desequilibrar no meio do caminho, desenvolva a força, se afaste no chão, se ancore lá no divino, respire fundo, coloque as mãos no chão, dê mais um passo na sua direção, abrace as pernas, abrace a si mesmo, aprofunde em si mesmo. E então você traz as ações para o divino, entrega e agradece. Lá dentro do seu coração. Potencialize a gratidão. Deixe essa energia positiva banhar todo o seu corpo. Extravasar pelos seus poros. Extravase as melhores intenções do seu interior em todas as direções. Perceba o seu campo aumentado. Perceba a força potencializada em você. Respire fundo. Solte os braços. Isso. E dê uma polarizada para um lado e para o outro. Ai, que maravilha. Perceba endorfinas, ocitocinas, tomando todo o seu corpo. Neurotransmissores de tranquilidade, alegria, completude e amor. Desfazendo numa boa. Deitando-se lá no chãozinho, de barriga para cima. Finalizando a prática, massageando coluna, em flexão. Muito bem.
Retornando lá no centro. Um pé, depois o outro lá no chão. Dedinhos das mãos encaixadas nos calcanhares. E escápulas encaixadas lá no chão. Seco Bandhasana. Compensando, reorganizando a coluna vertebral. Com seus movimentos principais, básicos. Flexão e extensão. Respire fundo, exale e desenvolve. Olha a coluna de cima para baixo. Sola do pé com sola do pé. Mãos lá atrás na nuca. Axilas e virilhas, dispersando o calor. Regiões muito vascularizadas. Deixe passar o sangue. A temperatura do sangue ser eliminada das axilas, das virilhas. Sinta o coração está batendo forte. E o último asana. Pernas juntinhas, mãos no peito, ou afastadas ao lado do corpo. Cruze a perna direita por cima da esquerda. E continue fazendo a torção da coluna. Traga o joelho mais perto da sua mão esquerda para fazer uma torção um pouco diferente. Solte bem o ar e perceba onde o corpo está. Inspire e desenrole as pernas. Volte para o centro, reorganize a cabeça, o tronco, o quadril. E faça a mesma coisa do outro lado. Esquerda por cima da direita. As pernas cruzam. Puxe o joelho mais perto do braço direito. Solte bem o ar. Repare se a mão, o punho, não está mais para cima do que o ombro esquerdo. Deixe mais para baixo. Deixe pensar as estruturas ósseas. Capriche para exalar, o seu abdômen está mais forte a partir de aqui. E depois, desenrole a coluna. Procure a melhor postura para você fazer o seu Shavasana, de forma que seus pés fiquem rodados para fora, as coxas rodadas para fora, as mãos viradas para cima. Deixa o ar sair lá do coração, lá da garganta. Não sinta vergonha de expressar um som fisiológico. Vai relaxar um minutinho lá no chão, soltando todo o seu corpo. Estou na câmera ali. E vá soltando parte do corpo, desde os pés até a cabeça, derretendo lá no chão. Permitindo, direcionando que os seus músculos se relaxem, que a circulação se reequilibre, que a respiração se harmonize. Entre em contato com a sensação do seu corpo e fique atento a essa sensação. Sinta que o tórax pulsa. Você consegue sentir seu coração batendo lá dentro. É a frequência da sua vida, da sua existência, que foi potencializada com a prática e que agora nós apenas deixamos o corpo voltar para esse equilíbrio. Solte agora, não controle nada. Leve a atenção para os seus órgãos internos, abdominais. Dê o devido valor, a atenção devida a cada um desses órgãos. Cada um tem a sua função específica, única, exclusiva e fundamental para a existência.
Massagear os órgãos internos libera, remove as toxinas e traz um sangue novo, limpo, cheio de matéria-prima, cheio de prana, reconstruindo nosso corpo. Visualize seu corpo puro por dentro, sua circulação como se fosse uma água pura, puríssima, cristalina, percorrendo cada espaço das suas células. Água pura, brilhante, magnetizada, energizada. Uma água da fonte, que brota do chão. Deixe brotar do seu coração. Muito bem. Perceba como está o coração agora, como está a sua respiração. Vocês estão mais equilibrados, o corpo tem a inteligência de nos trazer de volta para o repouso, basta permitirmos, soltando o corpo e deixando a mente um pouco quieta. Está trazendo de volta a atenção, movimentando seus pés, suas pernas, as mãos, os braços, e se espreguiçando, tirando a preguiça. Espreguice. Faça algum ruído com a garganta, faça um bocejo bem comprido, bem barulhento, natural, expressão real divina do nosso ser. E vire-se de ladinho um pouquinho, se recolha em você mesma, sinta esse lugar seguro. É aí dentro que o yoga nos leva, para dentro de nós mesmos. Encontre-se consigo mesmo. Agradeça a si mesmo. Ame a si mesmo. Muito bem. Bem inteira como você está agora. Apoie as mãos no chão para você se sentar. Vamos nos colocar numa postura semelhante ao início da prática. Com a coluna alinhada, não esticada demais, mas ereta. A noção de que a cabeça está em cima da pelve, que os chakras estão alinhados. Todos os ossos, todos os músculos, todos os vasos, todos os nervos, tudo devidamente encaixado no corpo físico, para que a consciência que habita esse corpo físico possa desfrutar. Desfrutar com parcimônia, com equanimidade, contentamento. Fazemos então as mãos em frente ao coração e potencializamos a nossa energia. Esfregue bem a palma das mãos, perceba o que você está fazendo, cada poro da mão sendo ativado e conectado, hemisfério com hemisfério. Recolha as mãos em frente ao coração. Traga para dentro das mãos uma energia divina que parte do seu coração, atravessa os braços e cresce entre as mãos. Sinta que existe uma energia ali, essa energia da sua intenção. Ao cantarmos o mantra 1, nós vamos elevar essas mãos lá em cima e vamos abrir ao lado do nosso corpo, entregando essas maravilhosidades para todos os seres.
tudo que transborda de nós mesmos. Agradeça a si mesmo, agradeça pelo seu corpo, agradeça pelas suas dificuldades, pelos desafios. Eles nos levam a aprendizados, precisamos ser perseverantes, amorosos, conscientes, condizentes com a nossa realidade, com o nosso corpo, com as nossas possibilidades. Potencialize e cantamos juntos. Respira fundo. E nos saudamos. Namastê. Namaskar. So love for all. Good morning. Peace and love. Ai, galera do bem. Sentiram? A gente quase resolveu o problema da guerra lá agora, só com essa luz, né, Ana? Quase. Márcia, Cláudia, Fabiane, Daiane, pura luz. Que bênção divina, gratidão, gente. E agora? Agora é só ano que vem. Ah, que saudade. Se eu tiver com muita saudade na próxima quarta, eu mando uma mensagem e falo, gente, aí, vamos? Vou estar lá para Bora? Bora. Então. Obrigada, querida. Gostaram? Foi bom? Foi. Sentiram o abdômen forte? Ai, delícia. Quem falou? Cláudia Hubner? Não, só falei delícia, muito bom. Só preciso ajeitar o ombro melhor. Isso, esse ombro vai soltar, agora ele vai soltar. Ai, não. Tem alguns detalhes. Detalhezinho, só um detalhezinho. Detalhes. Alguma dúvida das posturas? Alguém sentiu algum desconforto? Queria compartilhar? Oi, Leque. Oi, meninas. Bom dia. Eu não fiz a aula fisicamente falando, porque eu estava no trajeto para vir ao trabalho, então toda quarta-feira eu fico ouvindo vocês. Ótimo. E assim, mentalmente eu fiz a aula e é impressionante como o corpo vibra. Eu queria te agradecer, porque foi uma das descrições mais delicadas e sutis e perfeitas da saudação ao sol. Eu vou guardar para a vida a sua descrição, e se você me permitir, eu vou reproduzir toda vez que eu puder, porque foi assim, de uma gentileza, de uma verdade absurda. Muito, muito obrigada. Lu, querida, você é muito puxa-saco minha, tá? Muito obrigada. Eu sou mesmo, mas você merece. Eu choro, Lu, com você. Com todas vocês. Eu e a Laurinha arrepiamos. Lu, gratidão, mas eu vejo que o yoga é isso aí, é essa mensagem, não é o asana, é o asana com a mensagem, né? Maravilhoso. Eu gosto. Oi? É Ana Paula. Ana Eu estou a Paula. falar com Portugal e está muito frio. Oh. Eu tento acompanhar a aula, peço desculpa por ter chegado um bocadinho mais tarde, eu sou só uma aluna, não sou professora. Tranquila, querida, tá tudo certo. Gosto muito de acompanhar e eu quero desejar a todas umas boas festas, um bom Natal, muito boas entradas, com tudo de bom e sem guerras. Então, Ana Paula. Beijinho Obrigada. grande a todas. Gratidão por estar aqui conosco. Obrigada. Para vocês também. Obrigada, queridas. Feliz Natal, boas festas para todo mundo. Obrigada. Obrigada pelo ano todo delicioso. Só love. E ano que vem todos venham para Florianópolis me abraçar. Se você vier para as bandas de cá, me contacta. Uau, eu vou em janeiro, tá? Daí a gente se Ai, encontra. delícia. Gostoso. Alessandra, Diga, minha Marcinha. aquele começo da aula que você estava falando também vai sair na gravação? Do abdômen, da purificação, Sim. das paradas. Vai sim. Ah. Eu já estava gravando, né? Uhum. Legal, gente. Tudo que eu passo aqui não foi eu que inventei, né? O divino
Aí a gente dá uma estudada e aperfeiçoa. Mas passem tudo para frente, sem filtro, não precisa nem falar que fui eu. Só passe, porque é uma coisa que, ó, passando aqui por mim, ó, passem para vocês também. E quanto mais essa integração com o divino, melhor vai ficar a nossa prática, a nossa condução para quem é professor, tá? E o efeito de quem é aluno, tá bom? Vamos juntas? Semana que vem eu vou estar de férias, eu vou responder todas as mensagens que eu não respondi. Se tem alguém aqui que eu não respondi, você está aqui, ó, na minha insônia, que eu durmo bem. Olha lá, a Mas, gente tá falando se eu que vai tivesse para as insônia, férias. se eu tivesse insônia, Claudinha, vocês iam estar ali, eu não respondi ainda, tá bom? Mas eu vou responder. Vocês estão no meu coração, tá bom? Um beijo, Boas férias, querida. nos falamos e até. Amo vocês, tá? Sério. De coração. Beijos, beijos, beijos. Ai, tem a transcrição dessa aula. Vamos compartilhar também? Aí